E você, proprietário de um veículo Peugeot, Citroën ou DS com motor THP? Olha o que pode ocorrer no motor do seu veículo. Esse aqui é um pistão de um motor THP. Esse motor que está aqui na bancada. Vamos explicar o que aconteceu. Esse motor aconteceu o derretimento de uma das canaletas do próprio pistão. Pode verificar que todos os anéis estão alinhados. Os anéis de segmentos são esses componentes. E eles estão alinhados, todos nesse mesmo ponto. Vamos mostrar aqui como que funciona um pistão sem problema. É usado sem problema. Esses 4 furos que tem aqui, ó, esse, são furos que trazem o lubrificante para cá. Forneça para mim, por favor, um jet coil. Esse componente aqui, ó, ele fica instalado nessa região aqui do motor. Pode filmar aqui por cima. Vamos virar aqui. Vou virar ao contrário aqui. Ele fica instalado nessa região aqui, certo? E aí vamos voltar para lá para entender melhor. Quando ele está instalado nessa região, ele fica injetando óleo embaixo do pistão, desta forma aqui. Esse óleo injetado, ele bate para refrigerar a parte inferior do pistão e também sai óleo lubrificante nesse primeiro anel aqui, que é o anel de lubrificação. O que acontece? O que aconteceu nesse caso aqui? Os anéis, devido ao desgaste do motor, os anéis alinharam, que os anéis estão montados fora de alinhamento, essas pontas, elas alinharam justamente num dos furos de lubrificação. Esse é um furo de lubrificação, esse é um furo de lubrificação, e saiu lá aumentou o furo porque aconteceu a fusão. Ó, do lado de cá também tem furo de lubrificação. São os 4 que pode ser verificado aqui nesse que está limpinho. Então o que acontece? Esse aqui é um anel de segmento velho que está nesse pistão aqui. Se esse anel, quando estiver montado ali, se ele alinhar os 3 anéis aqui, pode causar um fenômeno que eu vou explicar a seguir. Mas por que isso acontece? Porque acontece o desgaste dos anéis e do próprio cilindro do motor. Esse aqui já é um bloco que já foi feita a retífica, foi removido as camisas, chama de camisa ao cilindro, colocado cilindros no padrão standard. Esse aqui foi os anéis que tirou desse motor. Então vamos colocar aqui no cilindro standard para entender o que está acontecendo. E vai acontecer na maioria dos motores que não tiveram zelo, né? Tá vendo essa folga aqui? Vamos colocar aqui, vamos alinhar bonitinho, numa altura padrão aqui, que a gente sempre utiliza o próprio pistão com anéis, para deixar ele totalmente alinhado. Daí, esse aqui é um anel novo que vai ser instalado. Então vamos colocar aqui do ladinho para ficar bem semelhante. Alinha o bichinho aqui. Ó, visualmente já consegue ver uma diferença. Isso porque o cilindro é novo, né? Imagina esse anel aqui que já tem desgaste com o cilindro com desgaste. Essa folga aqui também se torna muito maior do que essa que está aqui nesse momento. Vamos tentar medir aqui quanto que está.
85. Vou tentar essa de 80 aqui. 80. Ó, de 80. Então a lâmina que passou ali, essa lâmina tem 80 centésimos de milímetro. Está com 80 centésimos. Então, e ali um cilindro retificado, standard na verdade. Você coloca a folga aqui, ó, a de 15 não passa, ó, não entra. E a de 10 entra com folga. Então tá entre 10 e 15. Segundo a literatura técnica, está dentro das especificações para esse primeiro anel aqui, que é o de compressão. Então, qual que foi a causa aqui? O motor desgastou por N situações: combustível de baixa qualidade, óleo lubrificante de baixa qualidade, ou ficar remontando troca. Como o motor THP tem histórico de baixar óleo, o pessoal só vai fazendo a remontagem do óleo, só vai completando. E com isso vai deixando esse óleo mais carbonizado e mais abrasivo, e vai acelerando esse processo de desgaste. Então hoje, se o seu... hoje, qual que é a manutenção mais inteligente do seu THP? O seu veículo está baixando óleo, já fez o serviço de troca de retetores de válvulas, e mesmo assim ele ainda está baixando óleo, o mais inteligente é remoção do cabeçote, remoção dos pistões de anéis, fazer brunimento, se der medida, e fazer uma troca de anéis. Aí sai um pouco mais barato do que esperar ele chegar nesse ponto de desgastar tanto aqui e os anéis alinharem. Os anéis alinharam aqui, os três alinharam. E o que aconteceu aqui? Tem gente que vai tá dizendo por aí que neste caso aqui, todos esses casos de derretimento, o problema é que o bico injetor travou aberto. Mas nem sempre é só isso que acontece. Nesse caso aqui, vamos mostrar o que aconteceu aqui. Como ele alinhou com o furo do pistão, do lubrificação do pistão, e tem o jet cooler, que é esse componente aqui que injeta óleo aqui por baixo. Toda vez que acontecia uma combustão aqui, que o pistão estava descendo, ficava saindo alguns sprayzinhos de óleo lubrificante. Só que durante a combustão, essa pressão ela desce e vaza por aqui. Essa combustão está descendo e passou entre todas as pontas de anéis, e ela começou a entrar em combustão esse óleo que está sendo injetado pelo jet cooler e sendo expulsado aqui na ponta de anéis. E essa combustão em alta velocidade, alta temperatura e alta pressão causou o derretimento do pistão. Vou mostrar para vocês que os injetores dele não estão travados abertos. Ó, vamos fazer um teste. Esses aqui são os 4 injetores de combustível. Pode verificar que ali no fundo já tem uma quantidade de combustível, ó, de fluido de teste. Ilumina bem, filma bem por cima. Olha lá, ó. Então se cair uma gotinha aqui já dá para perceber. Ou se travar aberto qualquer um dos injetores. Vamos lá, estanqueidade. Vamos colocar aqui a pressão máxima dessa máquina. Pode filmar lá. Ó, pode verificar que não tem nenhuma gota. Pode filmar mais por cima para o pessoal verificar. Ó, não tá caindo nem. Filma todos os 4. Vai passando assim. Isso aí eu acho que fica mais. Podem verificar que não tem nenhum tipo de gotinha caindo de combustível. Beleza? Então, os bicos injetores eles vão ser trocados pelo tempo de uso, mas não foi a causa do problema nesse motor. Então, vale ressaltar o seguinte:
ou melhor, é a manutenção preventiva com o óleo correto, com a período de troca, considerando as condições severas de uso que está no manual de manutenção, que se eu usar esse veículo somente na cidade, ou grande parte do uso, mais no trajetos urbanos, tem que considerar a manutenção severa. A manutenção severa para esse veículo é a troca de óleo a cada 6 meses ou a cada 5.000 km, e o óleo adequado para o motor THP. Show de bola? Vamos fazer o restante da montagem e passo a passo vamos montando para vocês. Obrigado!